E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre uma história que parece um roteiro de filme de ação de Hollywood aí, que na verdade, de fato, até virou um filme, mas acabou terminando nos tribunais. Pois é, a gente vai dar uma olhadinha, essa história aí inclui investigação policial, né, escândalo, hipocrisia bem grande, né, manipulação, é uma história bem bizarra aí dos últimos tempos. O personagem de hoje é o Tim Ballard. Ele fez parte de uma organização lá nos Estados Unidos que tinha uma operação, tipo uma operação policial, né, a operação Operation Underground Railroad. E para quem está familiarizado com o filme, vai saber bem a história dele. O filme Som da Liberdade, Sound of Freedom, né, em inglês original. O filme é de 2023, né? Ele fala a história de um agente, um ex-agente especial do governo americano. Ele embarca numa missão para resgatar algumas crianças vítimas de tráfico infantil na Colômbia. O interessante é que o filme ele foi baseado em fatos reais, né? Fatos reais. Uma história real. E a Igreja Mórmon está envolvida nesse filme, nessa história, porque a Igreja Mórmon ela passou a ser apoiadora dessa história aí do Tim Ballard e entusiasta dessa história, né? Então a igreja gostou da história, queria divulgar e ajudar, né, com a questão financeira aí do filme. Bom, para quem não assistiu o filme, dá uma olhadinha lá, é um filme interessante, legal de assistir e tal, só que assistir esse episódio antes vai acabar com a sua visão do filme, porque esse cara, né, o Tim Ballard, que estava se vendendo ali no filme como um salvador de criancinha, né, vítima de tráfico, que foi aplaudido, né? Ele foi aplaudido não só pela igreja, né, mas também por políticos, celebridades, né, toda a liderança da igreja também. Esse cara, né, o Tim Ballard, ele acabou caindo em desgraça e é acusado de muita coisa, entre elas, né, assédio sexual de várias mulheres, não foi só uma, manipulação. E isso é uma coisa, né, que a gente tem que ter muito cuidado com a veneração que a gente dá para as pessoas, que nem sempre o que a gente vê é a realidade. Bom, vamos começar a história entendendo quem é esse Tim Ballard. Ele não é aquele apóstolo da igreja. Aquele apóstolo da igreja é o M. Russell Ballard, né? Sobrenome Ballard, não são parentes. A formação dele, ele cresceu lá na Califórnia, né? Ele fez missão da igreja de 2 anos lá no Chile, se formou na BYU, fez mestrado e daí foi trabalhar para o governo dos Estados Unidos como agente, né, no Departamento de Segurança Interna e na CIA também, né? O Departamento de Segurança Interna é o DHS e a CIA, né? A CIA é bem conhecida. Daí lá em 2013 ele resolveu fundar aquela operação, né, Operation Underground Railroad, com uma premissa, assim, uma história nobre, né? Ele estava dizendo que essa operação, para eles se disfarçarem, né, se infiltrar aí no mundo do tráfico infantil para resgatar algumas crianças, né, desse tráfico infantil que usava as crianças para abuso, né? Só que dentro da cultura da igreja, a Igreja Sud, já tem esse histórico de endeusar algumas pessoas, né, como tipo o Salvador do mundo, né? A gente vê pela história de Joseph Smith e tantas outras pessoas, líderes da igreja, que são caracterizados assim: ele é uma pessoa abençoado por Deus, escolhido por Deus para salvar o mundo de tal coisa. E o Tim Ballard, ele sabia usar
essa ideia, né? Ele explorou essa ideia. Então ele não era só um ex-agente, né, da CIA, ele também tentava vender essa imagem de um homem guiado por uma inspiração divina. Com isso ele até escreveu alguns livros que foram editados pela Deseret Book, né, empresa da igreja. E que tipo de livro que ele escreveu? Olha só, ele escreveu um livro chamado The Lincoln Hypothesis, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, e The Washington Hypothesis. Então são 2 livros que ele escreveu. E qual que é a história desses livros? Ele estava defendendo uma história de que, sem base científica, acadêmica nenhuma, né? Ele estava dizendo que o George Washington tinha sido visitado pelo anjo Moroni e que o Abraham Lincoln tinha escrito a proclamação, né, dos Estados Unidos, inspirado pela leitura do livro de Mórmon. Essas histórias são absurdas? São, né? O cara não tinha base acadêmica nenhuma para escrever uma história dessa, mas resolveu escrever. Agora, para o público conservador da Igreja Sud, nossa, falar que os 2 presidentes dos Estados Unidos, né, bons presidentes dos Estados Unidos, tinham uma base aí religiosa ligada com o mormonismo, fantástico. Então, assim, devagarinho, ele foi adquirindo um espaço dentro da igreja, um espaço da mídia, né? Então, virou uma espécie de astro. Dava depoimento no Congresso americano, foi conselheiro ali no governo do Donald Trump. Tinha vários amigos poderosos, bem influentes ali no governo americano e também do chefe do Quórum dos 12 Apóstolos, que na época era o M. Russell Ballard. Os 2 têm o mesmo sobrenome, mas acabou que eles não são parentes, não. No site da igreja, na época, nossa, rasgavam elogios para ele. Então o Tim Ballard era citado em várias matérias do Church News, né, do site oficial da igreja, falando sobre essa operação que ele liderava. Ele era pintado assim como um exemplo de Mormon, né, de fé, de ação e tudo. Só que por trás dessas histórias aí de holofote que ele ganhou na frente, né, dos membros da igreja, da liderança da igreja, a história real era bem diferente. O auge dessa popularidade do Tim Ballard era 2023, né? Foi quando estreou, inclusive, esse filme, né, sobre a história dele, O Som da Liberdade. O ator que interpretou ele, né, o Tim Ballard do filme, era o Jim Caviezel, né? Ele foi o ator que também interpretou o próprio Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo. Bom, o filme fez assim um sucesso enorme, né? O Som da Liberdade, né, em 2023, arrecadou mais de 200 milhões de dólares. Né, não ficou só famoso entre os Mormons, mas no mundo inteiro. Provavelmente vocês já assistiram ou ouviram falar desse filme, pelo menos. É aquela história que tem muita ação, que vai fazer você chorar também. E enquanto algumas pessoas estavam chorando aí com o filme, vários especialistas que trabalhavam com essa questão do tráfico humano, né, e de operações, eles já estavam dizendo, olha, essa operação aí do Tim Ballard foi, assim, tipo, exagerada nesses filmes, né? O pessoal deixou ela muito mais espetacular, muito mais arriscada do que realmente foi. Teve vários exageros, né? Vários dados que não batem, não foram comprovados e também sem muito acompanhamento para as vítimas, né, que foram resgatadas. Mas assim, né, vamos ser justos, baseado numa história real, às vezes a pessoa vai ter, o diretor do filme vai ter aquela liberdade artística, né, de fazer algumas adaptações para o filme ficar, né, tipo, palatável, assistível e fantástico, né? Se acabasse só aí, né, tipo, os exageros, né, as mentiras, ok, é só para fazer um filme vender e ficar melhor, mas não ficou só aí essa história. Enquanto isso, o Tim tava, né, vendendo popularidade. Inclusive, ele começou a ficar, assim, bem neurótico, né? Ele tinha algumas teorias da conspiração. Você já vê que ele já tinha escrito 2 livros relacionando os ex-presidentes dos Estados Unidos
ao mormonismo, né, com visões espetaculares. Daí, depois do filme, ele começou com umas histórias de que ele tinha ido resgatar vários bebês numa fábrica de bebês lá na África, onde eles faziam um monte de bebê para poder vender e, né, coletar órgãos ou fazer rituais satânicos. Ó, né, vai anotando, cheio de história esse Tim Ballard. Só que a casa dele já tinha começado a cair internamente lá em 2023, algumas semanas antes do lançamento do filme. Então ele já tinha sido forçado, né, silenciosamente a se afastar daquela operação. Então, tipo, o pessoal forçou ele a se afastar da operação, não quis criar muito alarde, até o filme estava saindo e tudo. Mas por quê? Por que ele foi afastado daquela operação? Porque fizeram várias investigações internas e essas investigações revelaram muitas denúncias assustadoras sobre ele. Uma história, por exemplo, né, da parte da investigação, mostrou que o Ballard ele tinha criado uma tática que chamava de Couple Rose, né, o golpe do casal. Basicamente, ele ia, né, para uma parte do mundo, lá onde ele estava investigando, né, o tráfico infantil, ele ia disfarçado de casal. Então ele precisava levar uma mulher para fingir que era um casal, né, para despistar, para não parecer na cara que ele é um agente disfarçado. Então ele pegava algumas ou funcionárias, né, do governo ou às vezes voluntárias que entravam para essa organização aí de resgate como voluntárias para se passarem por esposas ou namoradas junto com ele, para ali, né, mostrar para os traficantes como se ele fosse só tipo um casal, uma pessoa normal. Até aí tudo bem, né? Parece uma estratégia interessante, inteligente, mas o que acontecia? Ele usava esse disfarce para forçar as mulheres a se deitar com ele, né? Então, assim, quando o traficante não tá vendo, não precisa continuar fingindo que é um casal, mas pelo jeito o cara queria oficializar de todas as formas, né, esse disfarce de que era um casal. Forçava elas, né, a várias coisas, tomar banho junto com ele e praticar vários atos que elas não queriam. Veja só, ex-missionário formado na BYU, né, o queridinho da igreja, queridinho do apóstolo. Olha só, pelo menos 7 mulheres foram lá e denunciaram, né? Pode ter sido mais, mas pelo menos 7 mulheres foram lá e denunciaram ele e essas histórias, né, do que ele fazia. E elas disseram que, assim, quando elas negavam, né, falaram que não iam fazer aquilo, ele falava até onde você está disposta, né, aí, né, o que você está disposta a fazer para salvar uma criança. Olha só, manipulação, chantagem. Salvar uma criança, você não vai fazer isso? Então, pelo jeito, você não quer salvar uma criança, né? Olha só, cara, sujeira, hein? Algumas relataram que ele também mandava fotos sem roupa para elas. E pior, né? Algumas mencionaram que ele usava de manipulação espiritual também, né? Para quem era religiosa. Ele falava que ele tinha sido selecionado pelo apóstolo da Igreja Sud, né, o M. Russell Ballard, que Deus tinha designado ele para aquela missão, né? Então que aquela missão ali de resgate das criancinhas tinha sido abençoada diretamente pelo apóstolo da igreja. Aquela missão tinha vindo de Deus, né? E isso fazia com que as mulheres tinham então que acreditar que se elas estivessem se recusando, né, a alguns atos que ele estava exigindo, significava condenar algumas crianças ao tráfico. Quando as investigações, né, chegaram numa conclusão, ali em 2023, então, né, foi exposta toda essa situação do Tim, e a igreja, né, através dos portais oficiais da igreja, a igreja emitiu uma declaração afirmando que o apóstolo M. Russell Ballard tinha cortado todas as relações com o Tim Ballard depois que soube dessas informações aí né, da safadeza, de ganhos financeiros, né, da conduta imoral do Tim Ballard. Então, a igreja disse oficialmente: cortamos relações com o Tim.
Um tempo depois, o registro dele não estava mais nem na igreja, né? Não tinha mais o nome dele nos registros da igreja, né? Indicando que ele tinha sido submetido a um conselho disciplinar e excomungado da igreja. Só que, presta atenção nessa parte também, né? O que a igreja fez logo em seguida? Correu para jogar a sujeira que sobrou para debaixo do tapete. Então, todos aqueles livros do Ballard, né, do Tim, que foram publicados pela Deseret Book, né, editora da igreja, foi tudo cancelado. Então a editora removeu esses livros da Deseret Book, também todos os artigos, sabe, é só chegar lá e colocar um Tim Ballard, faz uma busca e ver tudo o que fala sobre o Tim Ballard. Pois é, a igreja foi lá e removeu do site oficial da igreja tudo que falava sobre o Tim Ballard, todos os elogios, tudo foi deletado, todos os links, toda essa história. Até aí, assim, vamos dizer assim, metade ok, metade não ok, porque legal, né, a igreja identifica uma situação ruim e toma uma providência, a gente não vai apoiar essa pessoa por conta disso que ele fez, que a gente não concorda com esse comportamento. Ok, muito legal isso, bem legal, realmente acho que era isso que precisava ser feito. Só que tem 2 pontos aqui nessa história. O primeiro, o cara publicou vários livros pela uma editora da igreja, super amiguinho de um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e ninguém sabia que ele era um mau caráter? Profetas, videntes, reveladores da igreja, enchendo ele de elogio, às vezes até usando toda essa fama dele para impulsionar a imagem da igreja, de repente vão lá e cancela tudo. Ninguém sabia? Cadê a revelação? Mas a segunda pior parte dessa história toda é que a igreja soltou uma nota dizendo que nunca apoiou, endossou ou representou essa organização ou o Tim Ballard. Opa! Olha só, nunca apoiou ou endossou ou representou tanto aquela organização ali de resgate quanto o próprio Tim Ballard. Ah, mas daí já é uma mentira, né? Por que a igreja simplesmente não chegou lá e falou: a gente tem vergonha de ter apoiado essa pessoa? Fica bem melhor. Nossa, fica tranquilo. Só teria que explicar a questão de não terem tido uma revelação de profeta para evitar essa situação. Mas, né, dos males o menor. Agora, mentir, daí já sujou mais o tapete de volta, né? Deletar todas as coisas que apoiaram, tudo que era relacionado entre a igreja e o Tim Ballard, não quer dizer que nunca apoiaram, né? Então, uma sujeira. Será que a igreja nunca teve esse procedimento antes na história? Né? Fica aí os estudos da história da Igreja Sud. A igreja tinha passado anos promovendo o trabalho do Tim, lucrando com as vendas dos livros dele. Então esse é o clássico comportamento institucional da Igreja Sud, né? Quando um membro proeminente traz uma visibilidade enorme, ele é celebrado, né? É usado ali como o Capitão Moroni moderno, mas quando estoura um escândalo, a instituição vai lá, né? Tipo, apaga tudo, finge que nunca conheceu, apaga qualquer vestígio de relação com aquela pessoa. Algumas outras pessoas que conversaram com o Tim Ballard falaram que ele próprio disse que ele teve umas visões de Jesus Cristo dizendo para ele concorrer ao Senado dos Estados Unidos na vaga do Mitt Romney. Então ele é bem aquele cara sensacionalista, cheio de visões, cheio de coisa, assim, querendo ser aquele Messias Mormon. E sabe o que é o mais impressionante ainda disso tudo? Quando a igreja resolveu condenar publicamente o Tim, a maior parte dos apoiadores mormons da igreja, eles não tiveram um choque com os abusos do Ballard, não. Eles desconfiaram de que aquilo era fake news. Alguém fez fake news aqui, isso aqui não é coisa da igreja, porque nem é o comportamento da igreja de chegar e repudiar o comportamento, né, de alguém, quanto mais do Tim Ballard, que era o queridinho da mídia, da igreja. Então o pessoal começou a achar, não, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade não, essa informação.
Quando eles viram que era realmente o site oficial da igreja, eles disseram, não, o site da igreja foi invadido, alguém invadiu o sistema e fez essa publicação. Não queriam acreditar que aquilo era verdade. Alguns até colocaram uma teoria da conspiração de que era a gente querendo impedir o Tim Ballard de entrar na política. O próprio Tim Ballard chegou a levantar algumas dúvidas sobre a autenticidade dessa nota da igreja, né? Tipo, o cara olhou e falou assim, cara, peraí, a igreja sempre me apoiou, faz de tudo por mim para me ajudar a crescer, visibilidade, tudo. E daí, de repente, só com essa descoberta aqui das pesquisas ali, né, do que ele estava fazendo, de repente a igreja já chega já com os 2 pés no peito dele, ele mesmo não acreditou, né? Ele estava dizendo que era vítima daqueles traficantes de criança que queriam destruir a imagem dele, destruir, né, tudo que ele fez. Pois é, e hoje tá aí, né? Ele tá enfrentando um monte de processo na justiça por assédio sexual, agressão, manipulação. O próprio governo de Utah daí solicitou novas investigações criminais em cima do Tim, né? Aquela imagem toda que ele criou desmoronou total. Né? O pessoal tem que ter muito cuidado com essa fé cega, sensacionalismo. Então, se a igreja endossava essas histórias dele de que os ex-presidentes dos Estados Unidos tinham, né, recebido visita de Moroni, tinham lido o livro de Mormon, né, se ele está sendo publicado, né, por uma editora da igreja e toda essa mídia feita em cima dele, será que a igreja não gostava dessas histórias que ele criava? Acredito que sim, né? Endossava. E quantas mais histórias que não são contadas aí em púlpito, Conferência Geral da Igreja, líderes grandes da igreja, divisões, cura, um monte de coisa que na verdade nunca aconteceu. E aí, o que achou dessa história? Deixa aí nos comentários, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.